Olá pessoal, bem-vindos ao curso de História do Pensamento Cristão, na modernidade ou moderno. Eu sou o professor doutor Misael Amaral, é um privilégio tê-los aqui com a gente. Eu não tenho dúvidas de que esse curso vai ser bem bacana. A gente vai poder tratar de temas extremamente relevantes para a gente, temas que são muito importantes, não no sentido apenas do conhecimento, mas que nos cercam, né? Que permeiam a gente. Então, eu desejo a todos um bom curso, para os meus estudantes, efetivamente, né? Da FAECAD, os textos, eles complementam aqui a aula. Nem tudo que eu falo aqui na aula, no PowerPoint, é exatamente o que está no texto, mas vai complementando, porque são coisas que vão se somando, né? Eu também já coloquei na plataforma para vocês a ementa, enfim, o plano de ensino, para que a gente possa conduzir, haver esse alinhamento entre a gente, para que a coisa possa fluir com muita tranquilidade. Ainda nesse tempo de pandemia, né, ainda nesse tempo de aulas remoto, EAD, mas o que é importante disso tudo é a gente não esmorecer, é a gente continuar caminhando e, sobretudo, não desistir, né, pessoal? Não parar. É fundamental que vocês façam as atividades que estarão disponíveis aí na plataforma para vocês. É importante que quaisquer dúvidas que vocês tenham, entrem em contato, coloquem, enfim, na mensagem, que está disponível na própria plataforma. Eu imagino que cada vez mais que a gente consegue interagir nessa nova modalidade, né, EAD, sem dúvida nenhuma o conhecimento vai ficar mais sedimentado, vai ficar mais claro para vocês e vocês vão poder efetivamente é, usufruir, né, do curso na sua totalidade. Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi com a professora na minha época lá de mestrado, que ela dizia uma coisa bem interessante, gente. Um curso, ele depende 70% dos alunos e 30% do professor. É claro que a gente está aqui se esmerando, a gente prepara a aula com muito carinho, muita dedicação para vocês, mas à medida em que a turma, à medida em que os estudantes, eu não gosto muito de alunos, mas os estudantes, eles se empenham, buscam um aprofundamento maior, para nós, enquanto docentes, a gente consegue fluir muito melhor, consegue estabelecer metas, consegue aprofundar mais o assunto, consegue trazer mais detalhes, porque a partir das dúvidas que vocês tenham, a gente começa a trabalhar, começa a tratar a matéria num aspecto mais lato sensu, né? Num aspecto bem mais ampliado. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês ao curso, que é a História do Pensamento Cristão Moderno, na Modernidade, para que a gente possa caminhar juntos aí. Tenho certeza que vai ser um tempo bastante profícuo para a gente, tá? E com muita coisa boa acontecendo, tá bom? Desejo então a todos aí um ótimo curso, um sucesso e vamos em frente então, tá bom, pessoal? Para a gente poder começar a pensar sobre isso. Antes de mais nada, uma coisa que eu queria, eu imagino que vocês já saibam, mas só relembrar, é que a história do pensamento cristão, ela não é exatamente a história da teologia ou apenas a história da igreja.
ou do cristianismo. Na verdade, a história do pensamento cristão ela abarca algo muito maior, algo muito mais ampliado. Claro que também trabalha a teologia, mas ela não vai nos aspectos apenas teológicos. Ela vai se construindo e fazendo a leitura a partir de tudo que envolve o pensamento cristão nas eras que são estudadas e propostas, né? Então, assim, ela vai muito além do que às vezes as pessoas confundem, né? Ah, a história do pensamento cristão é a história da teologia. Não, a história do pensamento cristão ela é mais ampla. Ela vai buscar um aspecto bem mais, que eu posso dizer, bem mais profundo e efetivamente mais ampliado, porque a história da teologia ela vai se ater a efetivamente ali estudar a teologia, mas o pensamento cristão vai estudar os aspectos, os pormenores do porquê aquele pensamento teológico, mas também os periféricos, né? Qual foi a moldura que foi colocada para que aquele quadro fosse pintado? Em outras palavras, quais foram os aspectos sociais, políticos, econômicos que geraram esse tipo de pensamento teológico? Então, perceba comigo que a história do pensamento cristão ela vai muito além do que a gente imagina. E é nessa perspectiva de entender que a história do pensamento cristão é muito mais ampliada do que apenas pensar a teologia em si. Claro que a gente vai tocar, tá, gente? Como ela abarca, né? A história do pensamento cristão ela abarca os aspectos teológicos. Claro que a gente vai tecer comentários e a gente vai elencar muita coisa da teologia, mas eu não posso deixar de passar para vocês a ideia de que o pensamento cristão, que foi algo que foi pensado lá em 19, na década de 60, no iníciozinho da década de 60, nas aulas de um cara muito conhecido chamado Paul Tillich. O Paul Tillich, ele, quando estava na Universidade de Chicago, numa de suas conferências e palestras, ele decidiu dar o nome de pensamento cristão, que ele entendeu que era algo muito maior, muito mais amplo do que apenas estudar a teologia no sentido restrito ou estrito senso, né? Muito num sentido mais específico. Então, assim, o que, que eu posso dizer para vocês? Venha nessa aventura comigo. Eu tenho certeza que a gente entendendo os aspectos epistemológicos, ou seja, o que eu falo o que eu quero dizer com isso, né? Os aspectos epistemológicos. É a gente aprofundar, a gente o buscar o porquê daquilo, o porquê do nome, o porquê que gerou aquele tipo de pensamento. É a gente ver a origem das coisas. Epistemologia tem a ver um pouco com isso, né? Entender a origem das coisas, não apenas a gente ser mero papagaio de pirata e reproduzir o que as pessoas já dizem, já falam, é muito além, é muito além. Ok, pessoal? Então, assim, nessa perspectiva, então, de entender que o pensamento cristão é muito mais amplo, é uma coisa que eu quero também que vocês guardem, é que a gente não estuda a história, a gente estuda a historiografia, ou seja, aquilo que os historiadores ao longo dos séculos foram escrevendo. Então, pode ser que haja discrepâncias, divergências, mudanças. Claro, vou dar um exemplo claro para vocês, um exemplo muito contundente. Até meados do século XX, os escritos mais antigos da Bíblia que se tinha, porque a gente não tem os originais da Bíblia, né? Vocês sabem disso, a gente tem cópias. Então, assim, a cópia mais recente que se tinha, ou escritos ou fragmentos mais recentes, era do ano 1000. Era do ano 1000.
E aí, até que em 1947, né, 48 ali, ah, alguns beduínos descobrem ali na região de Qumran, né, onde fica pertinho do Mar Morto, uma série de manuscritos que os mais antigos datavam de 200, 300 anos antes de Cristo. Então você tem lá manuscritos, por exemplo, de Isaías, do livro de Isaías. Então, olha que interessante, percebe comigo que ao mesmo tempo que a gente vai estudando a historiografia, vai estudando o que as pessoas falaram, escreveram sobre determinado assunto, a história também é muito dinâmica, porque ela vai mudando, até que apareça um evento, um fato novo, uma descoberta, tudo pode mudar, né? Tem até um slogan parecido de um grupo de comunicação que fala em 20 minutos tudo pode mudar, né? Então, assim, olha que interessante. É isso, é um pouco disso. A história é assim, ela é muito dinâmica. Engana-se quem não busca a história, porque Marc Bloch, que é um dos pilares, né, francês, ele fundou junto com outros a Escola dos Análises, que é uma visão de estudar a história não apenas da nobreza, das elites, mas do povo, de todo mundo, né? Do cidadão comum. Ele dizia o seguinte: se eu não olhar para o passado, eu não consigo entender o presente e muito menos projetar o futuro. Então, olha a importância da gente perceber os aspectos históricos para a gente se projetar e para a gente entender o porquê que a gente pensa de determinada forma. Às vezes você está sendo influenciado ou está reverberando, está reproduzindo alguma coisa que alguém disse há muito tempo atrás e você está só reproduzindo, não sabe por que reproduz. Então, acho que essa é a ideia, é a gente desconstruir alguns paradigmas, algumas ideias, desconstruir pensamentos, para que a gente possa reconstruí-los de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais clara, de uma maneira, e aí importante, pessoal, aberta. A história, ela é como um mosaico que está sendo construído, como um quebra-cabeças que está sendo construído, né, ao longo do tempo. E ela possui, portanto, então, possibilidades e limitações, tá certo? Limitações no sentido de que você não tem exatamente, vamos dar um exemplo arqueológico, a arqueologia ela tangencia muito com a história, né? Se toca o tempo inteiro. Você não tem o nome efetivamente, de repente, numa pedra, tá certo? Num artefato arqueológico, mas você tem a metade do nome, então a partir dali você vai reconstruindo. Então, por isso que ela tem essas limitações. No entanto, ela é cheia de possibilidades, porque ela é dinâmica. Hoje acontece uma escavação no Oriente Médio e tudo muda. Encontra-se o túmulo de alguém, uma moeda que ratifica uma invasão, um evento histórico, o nome de um rei importante na história, o nome de um personagem importante na história. Então, tudo isso é extremamente relevante para a gente pensar. Então, bem-vindos mais uma vez ao curso. Espero que vocês desfrutem e que a gente possa caminhar juntos aí para a gente aprender mutuamente, tá bom? Bem, gente, pensar em modernidade, era moderna de acordo com a história, de acordo com os manuais de história mesmo, né? A gente tem que ela acontece num recorte temporal de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, até 1789, que esse é o recorte, né? Esse é o
é o intervalo de tempo que a gente vai se preocupar no curso. Mas assim, uma coisa que tem que ficar muito clara, não foi exatamente às 9 horas e 40 minutos que houve essa mudança na história. Então, quando você pega um pouquinho lá dos anos 1500, você ainda tem resquícios da Idade Média, da Era Medieval. E do mesmo modo, quando você passa um pouquinho da Revolução Francesa, adentra o século XIX, você ainda tem resquícios desse aspecto moderno, que depois alguns ainda continuam chamando de Idade Moderna, esse tempo que a gente vive, né? Outros chamam de pós-modernidade e outros chamam de Idade Contemporânea, enfim. Mas o que eu quero me ater com vocês é que a gente pense e analise é, os aspectos, tá, gente? Nunca é uma coisa só. Sobretudo em ciências sociais, né, ciências humanas, a gente está o tempo inteiro fazendo essa interdisciplinaridade da multidisciplinaridade de ciências que existem. Então, a história ela pega aspectos da sociologia, a sociologia trabalha aspectos da antropologia, da história, da geografia, ok? Uma coisinha que eu queria ensinar a vocês é que todas as vezes que a gente vai estudar, sobretudo o texto bíblico, sobretudo se debruçar sobre o aspecto histórico, é importante sobre qualquer temática, é importante que eu tenha uma cronologia na minha cabeça, tá certo? Por quê, gente? Porque a cronologia é importante? Porque à medida que o tempo passa, as coisas mudam, tá certo? À medida que o tempo vai passando, conceitos, percepções mudam, mudam. É só você olhar. Deixa eu ver se eu pego aqui. Essa coisinha aqui chamada celular mudou a vida da gente. E até 25 anos atrás, isso aqui era bem restrito, né? O celular era algo bem restrito. Hoje, com o acesso, né, e a própria proliferação da internet, ficou mais tranquilo, mas a gente que pegou a internet de escada lá atrás, o próprio celular, haviam conceitos, haviam coisas que eram faladas por um determinado tempo. Hoje em dia, não. Vou dar um exemplo. Você recebia um WhatsApp hoje? Se você falasse isso há 15 anos atrás, a pessoa te olharia assim, ué, o que é isso? Uma nova tecnologia, um novo mecanismo de comunicação que mudou a história, ok? E, além da questão cronológica, é extremamente relevante que eu tenha um mapa. Por que o mapa? Porque a partir do mapa eu me localizo geograficamente. E por que é importante se localizar geograficamente? Porque cada região tem uma cultura, né, não é? Cada aspecto, cada momento, cada lugar tem suas características, tem o seu modus vivendi, o modo de vida, e isso muda tudo, tá certo? Então, é importante, então, o tempo inteiro, a gente trabalhar num texto bíblico, por exemplo, mas também num texto histórico, você entender o que gerou, para quem. É igual quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia, pessoal, a Bíblia de estudos, normalmente, antes do livro, diz lá, provável autor, provável data, né, de escrita daquele texto, propósito, para quem foi escrito. É importante que a gente se faça essas perguntas ao texto, para a gente poder entender melhor. Ok? Então, quando a gente pensa em pensamento cristão, né, como eu disse, a gente vai abarcar algo muito maior do que apenas a teologia. Então, eu coloquei o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, né, que é, enfim, a ideia de ciência, a ideia da constituição da ciência. Se eu pudesse dizer para vocês a principal característica da era moderna, né,
pensando em século XVI, é o advento do, do pensamento científico no sentido metodológico, no sentido da observação, no sentido da autonomia do homem em relação ao divino. A gente vai aprofundar isso, pessoal, nas próximas aulas. Eu ainda vou continuar tratando desse aspecto para que a gente possa depois ir nos pormenores, porque a partir do momento que eu consigo fazer uma leitura do pano de fundo, eu consigo, quando eu for estudar os aspectos, quando eu for estudar os aspectos mais específicos, eu vou entender o porquê que Lutero tratou daquele jeito determinada questão, o porquê que Calvino pensava daquela forma, o porquê, enfim, é isso que é o bacana no fazer histórico, né? Então, como eu disse a vocês, a gente tratando alguns aspectos históricos, vai tratar nesse bate-papo de hoje de alguns aspectos históricos, vai falar um pouquinho do Renascimento e a Reforma Protestante e do Iluminismo. São conceitos que, sem esses conceitos, que eles estão em cadeia, estão encadeados, estão linkados, estão articulados, são conceitos e são percepções que, se eu não fizer o correto encadeamento deles e o perfeito entendimento, eu vou ficar sem entender. Eu não vou conseguir compreender efetivamente o porquê de determinado evento histórico e muito menos porque que houve alguma mudança no pensamento da cristandade. Tá bom? Então, como a gente tinha falado, vamos trabalhar agora alguns aspectos históricos. Tá aí a fotinha da tomada de Constantinopla. A tomada de Constantinopla ela acontece em 1453 e esse evento foi bastante relevante, pessoal, para uma série de coisas que aconteceriam depois no mundo ocidental. Uma coisa que é importante também frisar, nós estamos estudando o pensamento cristão ocidental. Oriente é outra história, é outro bate-papo, é outro curso, tá bom? Senão a gente não consegue caminhar. Vocês terem uma ideia da relevância e da importância, tá bom? Mas o que acontece, pessoal? O evento da queda de Constantinopla foi tão importante que os historiadores decidiram dividir antes e depois da queda de Constantinopla, que aconteceu em 1453, né, depois de Cristo, entre mundo medieval e mundo moderno. Deixe-me explicar. Quando a gente pensa em Idade Média, vem no nosso imaginário, até por filmes, por gravuras, por livros, talvez que você tenha lido, é o que? Castelos, né? É uma época de castelos, de fortalezas, de muros enormes. Era essa a ideia. Constantinopla, ela passou praticamente 1000 anos sem, né, que não foi atacada, foi atacada várias vezes, mas de fato era inexpugnável, né? As suas muralhas eram extremamente altas e com arco, com flecha, com ariete, enfim, era impossível praticamente se conseguir transpor as muralhas de Constantinopla. No entanto, no entanto, uma coisa que é importante também gravar é aquilo que eu falei para vocês, a gente vai dando pinceladas, tá? Históricas, culturais, sociológicas, teológicas, para a gente poder entender o todo. O mundo árabe, ele na Idade Média, aí a Idade Média vai da queda do Império Romano, né, de 476 depois de Cristo até a queda de Constantinopla em 1453. Alguns historiadores gostam de dizer que o período medieval, né, a Idade Média, compreende a queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente. Que era Bizâncio, né? A Turquia, né? Onde a gente conhece, a Turquia de hoje.
mas a tomada de Constantinopla foi relevante porque havia essa querela, né, essa disputa, enfim, desde o surgimento do Islã entre muçulmanos, árabes e cristãos. Eu não quero me ater nos pormenores por agora, a gente vai ter tempo para poder tratar e poder abarcar esse assunto com mais detalhes, que são importantes, mas o mundo árabe ele estava extremamente desenvolvido em relação à Europa, à Europa Ocidental, tá? Então você tinha grandes médicos, dentistas, muito do que a gente conhece, né, do árabe, perdão, do que a gente usa hoje, vem do mundo árabe, né? A própria ideia do divã, né? O divã era onde os tesoureiros dos califas, enfim, dos sultões árabes que faziam a contabilidade dos terrenos. Então, eles ficavam num divã, aquele banquinho que o pessoal se senta, né? Se deita, meio que se reclina assim, para poder conversar. Então, o mundo árabe estava muito mais aberto ao desenvolvimento técnico e científico do que o Ocidente. Isso é fato assim muito comum e muito harmonioso dentro da academia entre os historiadores, tá, gente? Então, o que acontece, pessoal? Constantinopla era um reduto cristão, né? Dentro, incrustado ali na expansão islâmica, sobretudo no Oriente Médio. A Turquia ela fica ali entre a Europa e a Ásia, né? Então, rota de comércio, a importância econômica e política era enorme. Então, o tempo inteiro havia essa tentativa de se invadir Constantinopla. O que isso tem a ver com o pensamento moderno? Tudo. Porque, como eu disse a vocês, o mundo árabe estava muito aberto às novas tecnologias. E em 1453, o invasor, Maomé II, ele tem uma sacada enorme que é a utilização de uma nova arma chamada bombarda. O que era a bombarda? Nada mais é do que o precursor do canhão. Precursor do canhão. Há relatos históricos de cronistas da época, né, que presenciaram, pensando no seguinte, gente, nunca tinha se usado um armamento de fogo naquela magnitude. É claro que não foi invenção árabe, eles aperfeiçoaram a bombarda, né? É a invenção chinesa, veio lá dos chineses, só que eles utilizavam um bambu. O aperfeiçoamento árabe foi utilizar um armamento de bronze, né? Enfim, um revestimento de bronze para se colocar ali a munição. E aí, pessoal, pensem comigo o seguinte: as muralhas eram extremamente altas de Constantinopla. Arco e flecha não resolvia, mas com o canhão eu não preciso me aproximar tanto, né? Para poder fazer um grande estrago. Então, os cronistas da época, desculpem, diziam que foi como se acontecesse um terremoto, um fim no mundo. As grávidas perderam filhos, tamanho o estrondo da explosão. Porque foi algo novo, né? Igual quando a gente remete à Segunda Guerra Mundial, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? As bombas atômicas. Foi algo inimaginável, nunca tinha sido utilizado o armamento assim. Resumo da ópera, gente. O mundo árabe invade, na verdade, são os turcos otomanos, né? Que invadem Constantinopla, que são muçulmanos. Eles invadem Constantinopla. E nesse processo, pense comigo o seguinte: Constantinopla era riquíssima, estava ali incrustada entre. Ela está incrustada, né, que é a Constantinopla, é a Istambul de hoje, né, uma das cidades importantíssimas da, da Turquia, Turquia de hoje, nos nossos dias.
divide ali, fica entre a Europa e a Ásia. Então, tudo em termos de riqueza, poder, comércio e a intelectualidade, o desenvolvimento científico, os estudos mais avançados estavam lá. Então, os intelectuais, as pessoas que tinham os escritos ou cópias de Sócrates, Platão, Aristóteles, Cícero, Virgílio, Sêneca, enfim, os pensadores da antiguidade estavam lá, ok? Uma coisa importante, gente, onde há poder no sentido econômico e de desenvolvimento, vamos melhorar isso, não poder, né? Onde há desenvolvimento efetivamente, a escolaridade, a desenvolvimento científico, né? Não que o desenvolvimento científico resolva todos os problemas, a gente vai tratar isso ao longo do curso, mas que ele é uma coisa importante. A educação, vamos pensar num aspecto mais lato sensu, a educação é algo relevante, tá certo? Então, é só a gente pensar o seguinte: hoje, tirando a pandemia, né, vamos pensar fora da pandemia, se alguém tivesse condições de fazer um curso muito bom, é, um, ele ia procurar as melhores universidades do mundo, é, não é? Então, assim, as melhores universidades do mundo estão localizadas ali na Europa, né? Nos Estados Unidos, na América do Norte e Europa. Então, você tem Harvard, você tem Oxford, você tem MIT, você tem uma série de universidades que estão onde? Onde há desenvolvimento. Como Constantinopla era esse polo, era esse ponto fulcral ali de desenvolvimento, ali você tinha a intelectualidade. Quando Constantinopla cai nas mãos dos turcos otomanos, o que essa intelectualidade faz? Ela foge, né? Ela não fica lá e ela não vai sozinha, ela leva o quê? Os escritos, o pensamento, a experiência, a expertise, né? E leva isso de volta à Europa. Então, essa inteligência ela retorna para a Europa, ela volta, sobretudo, gente, não existia na época esse país que eu vou dizer, no sentido que a gente entende hoje, mas só para ficar mais didático. Eles vão para a Itália, a região itálica, né? Ele pensa na a botinha da Europa ali, ó, a questão do mapa, como é que é importante, né? Por quê? Porque havia na Itália as chamadas cidades-estados, eram cidades independentes, não havia o território italiano unificado como a gente tem hoje. Isso só acontece no século XIX, viu? A Itália como a gente conhece. Então, assim, havia cidades-estado como Gênova, Veneza, Florença, Siena. Eram cidades que estavam com um desenvolvimento científico bastante à frente e que estavam atraindo pessoas. De novo, gente, aquela ideia, a ideia do desenvolvimento, né? À medida que o desenvolvimento acontece, as pessoas começam a, 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 a serem atraídas por aquela região, e aí, à medida que as pessoas são atraídas por aquela região, começa a acontecer comércio, padaria, mercado, é a mesma ideia de hoje, né? Farmácias, hospitais, a coisa vai acontecendo. Então, a inteligência, esse é um termo alemão, a inteligência, a intelectualidade, seriam as pessoas que pensam a sociedade, que refletem sobre a sociedade, que influenciam a sociedade. Há muita coisa do que a gente fala e comenta que a inteligência pensa para a gente, viu? Não é teoria da conspiração, não, mas a gente vai depois bater um papinho sobre isso de um modo mais aprofundado. Então, essas pessoas, elas vão para onde? Para a Itália, para Verona, como eu disse, para Roma, e aí começa a acontecer algo muito interessante na Europa, que é um movimento chamado Renascimento. O que é o Renascimento, pessoal? Está aqui uma das expressões aqui, ó. Isso aqui é a pintura, né, de Michelangelo na Capela Sistina, a criação de Adão aqui, ó, tá aqui Adão, né?
e Tadeus aqui. O que é o Renascimento? O Renascimento é um retorno ao pensamento greco-romano. Entenda esse retorno num aspecto bem amplo. Se redescobre os autores, porque lembra que eu falei para vocês que essa intelectualidade que estava em Constantinopla, que tinha conhecimento, que estava em contato com o Oriente e com a Europa, ela, ela conseguiu, enfim, guardar e produzir muito conhecimento ali. E essas pessoas, com a queda de Constantinopla, vão para a Itália, região da Europa ali, enfim, e começam a fazer o quê? A trazer ideias novas, pensamento novo, começam a trazer esses autores. Ah, você nunca ouviu falar de Aristóteles? Nunca ouviu falar de Platão? Está aqui, olha, os escritos começam a ficar mais diversificados. Uma coisa também que acontece quase que nessa mesma época aí, que é 1450, que é a invenção da imprensa, pessoal, né? A invenção da imprensa, alguns historiadores dizem que foi a internet da época. Foi a internet que mudou ali, né? Fez um ponto de inflexão, um ponto de mudança do período medieval que se vivia para a Idade Moderna. Antes, para se copiar um livro, demoravam-se anos, anos, anos. Eu tinha esse dado de cabeça, mas me fugiu agora, mas se eu não me engano, levava-se 3 anos para se fazer uma Bíblia, porque tudo era copiado à mão. Com a imprensa, o que se demorava anos passou a produzir dias e horas. Então, olha como é que a coisa ficou muito mais rápida. Então, essas ideias que eu falei para vocês, trazidas não foram só pela ser intelectualidade, as cruzadas também já começaram a trazer pensamentos importantes. As pessoas começaram a. Porque o que foi as cruzadas, né? Começou lá em 1099 com o Papa Urbano II, que ele vai reconquistar Jerusalém, que estava no poder dos árabes, ok? Dos muçulmanos. E esse intercâmbio cultural dos cruzados europeus com os orientais, gente, é fluxo de informações, né? Foram fluxos de informações. Resumo da ópera. O que é o Renascimento? O Renascimento, por isso que é o nome Renascença, é o que? É se buscar novamente a glória que havia na época do Império Romano, na época de Roma. Se você vir as construções que o Império Romano fez, é impressionante. Todos os caminhos levam a Roma. Roma construiu as estradas. Então, assim, os historiadores da época, né, do século XVI, que a gente está falando aí, ó, finalzinho do século XV, 1400 e pouco, né, 1400, aí já adentrando a 1500, estavam o tempo inteiro com novas ideias, um novo tempo, uma nova perspectiva, novos, novos pensamentos e, sobretudo, eles olhavam para o passado romano, falavam: olha, a gente pode fazer igual e melhor. E outra coisa que foi importante, porque na Itália, gente, Coliseu está lá, os arcos, né, dos triunfos de tantos imperadores, Tito, Vespasiano, Constantino, está lá. Eles viam por exemplo, os aspectos arquitetônicos, de engenharia, de construções dos romanos. Então, começou a se ter esse surto científico. Eu penso que o Renascimento ele foi importantíssimo para essa mudança de mente. Claro, gente, foi um processo de novo, não foi ligar ali, girar um botão e todo mundo começou a pensar diferente. Claro que não. Muita gente continuou pensando ainda como os medievos, né? Mas ali já começou a acontecer uma coisa chamada antropocentrismo.
se tira Deus do centro, porque tudo era Deus. Se você pegar as imagens em pinturas, né, medievais, elas são extremamente simples, elas são as pinturas, né? São retratadas normalmente personagens sacros, sem muitas cores, com muita leveza e, e aquele semblante bem de contemplação. Isso é uma pintura medieval. Quando você pega uma pintura renascentista, na verdade isso aqui não é uma pintura, mas é um afresco, né? É uma pintura feita no gesso, por aí tá aí a genialidade de Michelangelo. Repara que esse Adão aqui, ele é todo saradão, gente, todo musculoso. Isso aqui é uma ideia grega. Então, é uma ideia do que de o culto ao corpo, e vem a ideia platônica de que o corpo é a prisão da alma, então eu preciso buscar algo além do corpo apenas, mas embora eu valorize o corpo, eu valorize o aqui e agora. Resumo da ópera, gente, está mudando tudo. Do Renascimento, ele abre as portas para a era moderna. Então, por isso que você vê aqui uma pintura muito mais realista, essa é a palavra. As pinturas medievais, elas são surrealistas, elas são contemplativas, são anjos, são cores simples. Por quê? Porque não, na Idade Média se tinha a ideia de que eu não posso colocar alguma coisa muito bonita, senão eu posso acabar adorando, tirando a glória de Deus. O antropocentrismo, o renascimento, ele vai de encontro a isso, ele bate de frente. E ele faz fazer o quê? Fala, não, olha, é a hora da gente pensar, é a hora do homem se reposicionar, é a hora de questionar. Tem tudo a ver com a reforma. Roger Olson, alguns historiadores, outros historiadores, Bruce Shelley, apontam que o Renascimento ele preparou, ele pavimentou a estrada para a Reforma Protestante. Porque, em síntese, a Reforma foi um questionamento da posição da Igreja pela questão da simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, que eram as indulgências, que era o quê? Que era o pagamento, né? Você conseguia documentos das indulgências, né? Você conseguia a salvação, a perda dos, perdão, o perdão dos pecados, né? Você conseguiria o perdão dos pecados mediante o pagamento de uma quantia financeira. Então, olha que interessante. A reforma e o renascimento, esses dois eventos, eles estão linkados. Tá vendo como é que a gente começa a perceber que a história é um mosaico? Você vai montando as peças para que você comece a ter uma ideia do todo e aí muda tudo. Ok, gente? Então, só para a gente ter essa ideia bem ainda superficial, a gente vai aprofundar ao longo do curso isso que eu estou dizendo para vocês. Mas eu quero que vocês já guardem na cabecinha de vocês que as coisas estão articuladas, nada está isolado, nada é insular numa ilha, né? E aí, pessoal, começa a ver então essa ideia do questionamento, do porquê das coisas, do homem no centro e do questionamento da religião, a partir do questionamento da religião, do questionamento de Deus. Quando a gente pensa em iluminismo, tem um historiador inglês, britânico, que ele fala uma coisa bem interessante. Quando a gente pensa em iluminismo, né, para quem já leu sobre isso e relembra sobre isso, a gente pensa muito na França, nos salões chiques de Paris, e principalmente no século XVIII, né? Com Diderot, Voltaire. Claro, eles foram o ápice, mas o iluminismo ele está linkado a todo esse processo, desde o Renascimento reforma, reforma o iluminismo. O que foi o iluminismo?
foi um momento, eu penso que está aqui essa frase, ela sintetiza sapere aude. O que significa sapere aude? Tenha coragem de usar seu julgamento. Ou seja, eu tenho a minha ideia, eu tenho meu pensamento. Eu não posso ser regido por tradições religiosas e por pessoas ou por governos apenas. Eu sou independente, eu sou individual. A reforma traz isso, tá? A reforma protestante. Porque cada um vai interpretar a Bíblia como acha que tem que interpretar. Claro que isso vai gerar outras questões, mas o que eu quero que vocês pensem comigo nesse primeiro momento é que há essa mudança de paradigma e essa questão de, de, de se emergir um sentimento de questionamento. Né? Antes se questionava, você ir para a Inquisição, continuava indo, só que as pessoas não paravam, pessoal, não paravam. O que acontece no iluminismo? O iluminismo é ainda mais a centralização do universo no homem, não mais em Deus, não mais no teocêntrico. Vamos melhorar isso. É a ideia de que o homem consegue explicar a natureza, explicar o cosmos, explicar o mundo, gente. Tá certo? Não mais pelos escritos judaico-cristãos, mas pela observação e pela ciência, pela tecnologia. Essa ideia gera um sentimento de autonomia humana em relação ao divino. Ou seja, o homem consegue resolver os seus problemas por ele mesmo. Em síntese, pessoal, de modo muito lacônico, muito resumido, isso é a essência do pensamento moderno. Repara que eu coloquei ali, ó, à medida que o cara vai escrevendo, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E está vindo a ideia ali, está surgindo a ideia. Iluminismo vem disso, né? Eles eram o século das luzes. Eu saio das trevas da religião para a maravilhosa luz da ciência. É uma coisa que o ser humano é extremamente extremo. Estou sendo redundante de propósito, ele é extremamente extremado. A gente sai do 8 para 80, sai tudo é proibido para é proibido proibir. É mais ou menos isso que aconteceu na Idade Moderna. Eu saio da Idade Média, onde nada se podia, tudo era sagrado, tudo era pautado na religião, para um momento em que eu não preciso mais da religião, não dependo mais dela, eu explico o mundo, explico os fenômenos da natureza, não mais pela Bíblia, não mais pelos escritos, não mais pela ortodoxia da igreja, mas pela observação científica. É o alvorecer, então, do pensamento científico que a gente vive hoje. Tem muito a ver com esse momento que a gente está de pandemia, né? Falou-se tanto em ciência, né? Não vamos pelo aspecto científico. Ciência é importante, claro que é, mas ela não se resolve sozinha. E é isso que a gente vai tratar e vai vir ao longo do curso aqui. Resumindo, gente, a contextualização histórica, então, eu procurei mostrar isso para vocês, é fundamental para que a gente possa ter uma noção mais próxima possível da realidade dos fatos, tá? Então, a gente entender os aspectos sociais, econômicos, políticos que permearam, perdão, esse período chamado de modernidade, que vai ali século XVI, 1500, século XVII, 1600, século XVIII, 1700, adentrando, né, o século XIX, ali, 1800, anos 1800, é importante a gente ter esse link que um evento está articulado ao outro e a gente conseguir fazer uma leitura mais clara de como essas mudanças sociais, econômicas e políticas elas influenciaram, elas reverberaram dentro do pensamento cristão. Tá bom? Hoje, então, foi esse nosso bate-papo. Foi muito bacana estar com vocês. Até uma próxima
Até a nossa próxima, nosso próximo